A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, todos que estão nos assistindo na live, os que aqui já chegaram. Nós queremos saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Queridos irmãos, como já é de conhecimento dos nossos irmãos daqui da nossa igreja, hoje nós temos pela manhã a nossa escola bíblica dominical. Ela é transmitida aqui pelas redes sociais. E, meus amados, nós vamos dando continuidade também à nossa Santa Ceia, a Ceia do Senhor, que hoje os irmãos que não puderam estar ontem, os irmãos que estão em seus lares, quiserem sair e vir à igreja, como nós já fizemos ontem, passar, orar, participar da Santa Ceia, e na sequência os irmãos poderão voltar aos lares, pois é assim que está sendo realizado desde ontem a nossa Santa Ceia. Quero convidar para que nós façamos mais uma oração, pois nós já oramos aqui ajoelhados. Quero convidar o presbítero irmão Pedro, que estará orando, para que nós damos continuidade à nossa escola bíblica dominical. Saúde à amada igreja, a todos que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar conosco. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse privilégio neste momento, meu Pai, estar aqui, meu Pai, com os irmãos unidos e aqueles que estão aí nas suas casas, meu Pai, que irão participar dessa escola bíblica, desse ensinamento, meu Pai. Obrigado, Senhor, nos abençoe, nos dê graça, meu Pai, para estar atento para a sua palavra nesta manhã, neste domingo, meu Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Abençoe cada um, meu Pai, que está entrando, meu Pai, na live neste momento, meu Pai. Aqueles que estão aí nas suas casas, meu Pai, mas estão entrando na sua presença, meu Pai, onde vai ter o estudo da tua palavra nesta manhã, meu Pai. Que a sua graça alcance a todos e possa nos abençoar uma vez mais nesta manhã, meu Pai. Que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo de hoje diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 1 e verso 3. Portanto, queridos, nós já vamos passar aqui para o nosso professor, o pastor Diego Ramos. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero desejar aos irmãos um domingo de bênção, de vitória e de aprendizado na presença de Deus. Como já anunciado pelo nosso pastor Natanael Vital, lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Uma lição de grande importância para as nossas vidas, que com toda certeza irá trazer muita edificação para as nossas almas. O Senhor Jesus tem uma palavra para o teu e para o meu coração nesta manhã. Deus irá trabalhar nas nossas vidas através desta lição, pois todo este segundo trimestre de 2020 tem o objetivo de nos levar à adoração a Deus com mais perfeição, ao louvor a Deus com mais perfeição, de forma que para isso nós precisamos permitir que o Espírito Santo, além de fazer morada em nossas vidas, ele possa trabalhar em nosso coração, transformando o nosso interior, de maneira que isso seja visível para a sociedade a qual nós estamos vivendo, para a igreja, para a família, no trabalho. Todos venham glorificar a Deus por meio das nossas vidas, e esse é o desejo do meu coração, que Deus possa vos abençoar mais uma vez nesta manhã, que
que Deus possa, nesta manhã, realizar o desejo do coração de todos os irmãos, quando eles estiverem segundo o propósito da vontade do nosso Deus. Vamos só repetir a leitura do texto áureo, pois é o início da nossa lição, onde nós vamos estudar e entender o objetivo desta carta, ou pelo menos deste primeiro capítulo, do versículo 3 até o versículo de número 14. Hoje nós estamos em uma lição temática, uma lição bíblica, onde o escritor, o comentarista desta lição, escolheu a carta do apóstolo Paulo aos Efésios para nos trazer grandes e ricos ensinos. O texto áureo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 3, não é? E nós vamos também fazer leitura da verdade prática, ou seja, aquilo que nós entendemos que deve ser praticado, crido e absorvido para a nossa vida. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós que aqui estamos nesta manhã, nós vamos tratar por várias vezes, meus irmãos, a respeito da eleição de Deus, não é? E este é também o tema da lição, não é? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta eleição, este tema, nós vamos encontrar em toda a nossa lição deste segundo trimestre. Porém, na lição de número 3, nós temos uma lição específica a este tema, que é a eleição e a predestinação dos seres humanos. Nós vamos entender de forma bem específica, ao chegarmos nesta lição, o que se trata este ensino. Porém, sempre será abordado no meio das lições este tema, e à medida do possível nós vamos trazendo esclarecimentos aos nossos irmãos. Eu quero só aqui fazer aqui uma para na nossa lição e convidar os irmãos que desejarem cear. Os nossos socorreiros, eles estão aqui servindo a Santa Ceia, não é? Os irmãos que desejarem, nossos pastores, estão servindo a Santa Ceia do Senhor. Então, se você deseja sair do seu lar nesta manhã, faça uma caminhada até a igreja e venha fazer parte deste trabalho importante para a vida da igreja. Vamos nós para a leitura bíblica em classe, que numa aula comum nós faríamos todos juntos, mas vou fazer. Se encontra no livro de Éfeso, ou Efésios, capítulo 1, versos de número 3, 4, também do verso 9 até o 14, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra.
nele, em quem também fomos feitos herança, e havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aí, nós temos um objetivo geral nesta lição, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Nós temos os objetivos específicos no primeiro tópico, é refletir a respeito da nova posição em Cristo. No segundo tópico, é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. O terceiro tópico é explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então esses são os tópicos a ser seguidos, objetivos a serem alcançados nesta manhã. Nós estamos falando de bênçãos espirituais, diferentemente das bênçãos materiais, não é? Nós somos abençoados por Deus por todas as bênçãos espirituais, e na decorrência dessas bênçãos espirituais nós somos salvos, e como consequência da salvação em nossas vidas é acrescentada as bênçãos materiais. Mas o objetivo nesta lição e para as nossas vidas é nos abençoar com bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E repare que sempre nós vamos encontrar a expressão em Cristo Jesus, ou em Jesus, o nosso Senhor. Essa expressão, ela é encontrada nas epístolas paulinas 164 vezes em seus escritos, de maneira que todas essas bênçãos a qual a lição nos traz, e a carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Éfeso, elas são condicionadas a estar em Cristo Jesus. Fora de Cristo, longe de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é impossível sermos alcançados com tais bênçãos espirituais. Somente Jesus, o nosso Senhor, pode nos abençoar com estas bênçãos. Somente Ele pode realizar isso em nossas vidas. Nós temos aí as bênçãos de Deus para nós, ou seja, as bênçãos da eleição. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas há uma lição específica para esses dois temas. As bênçãos de Jesus para as nossas vidas. Deus, ou Jesus, Ele nos redimiu, ou seja, Ele nos deu a redenção, a remissão dos nossos pecados. E nós temos também a herança, por meio de Cristo, nós somos feitos herança. Nós não somente vamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, mas nós mesmos fomos feitos herança. Jesus vai nos apresentar como herança. E por fim, nós temos as bênçãos espirituais que o Espírito Santo ele realiza nas nossas vidas. Ou seja, nós vamos receber aí então o selo do Espírito Santo. Nós vamos receber aí o depósito, o penhor do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, da minha e da sua salvação. Você que me ouve nesta manhã,
você recebe do Espírito Santo a garantia de salvação. E é sobre esses temas que nós vamos tratar nesta manhã, de maneira rápida, sucinta, mas compreensível ao entendimento de todos os nossos irmãos e ouvintes nesta manhã. A lição nos apresenta, no primeiro tópico, uma nova posição em Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós deixamos a velha posição que nós estávamos em Adão para assumirmos uma nova posição em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, até a nossa posição, a nossa nova posição em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele vai escrever na sua doxologia, não é? Neste hino que nós vamos estudar, desde o versículo 3 até o versículo número 14, o apóstolo Paulo ele cita então este hino, que é uma adoração a Deus. E é isso que nós queremos chamar a atenção para este estudo nesta manhã. A adoração genuína, ela não pode faltar nas nossas vidas. Nós precisamos adorar a Deus. Não é isso que está escrito no Evangelho de João, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. E isto só é possível quando nós encontramos a Deus e nos entendemos por verdade no decorrente da sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso que nós precisamos, para alcançarmos uma adoração verdadeira, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, neste estudo, o apóstolo Paulo ele começa dizendo: bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja quer dizer louvado seja o nome do Senhor, ou seja, ele é digno de louvor. Ele começa então adorando. A palavra doxologia, ela é derivada de duas palavras gregas: doxo, que significa glória, e logia, que significa palavra, estudo, ensino. Então, quando o apóstolo Paulo, ou quando os teólogos vão fazer o estudo de uma doxologia, nós precisamos encontrar neste contexto a adoração genuína e verdadeira neste meio, neste escrito, nesta fala. E o apóstolo Paulo começa dizendo: bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no meio deste 14 versículos, 12 versículos, nós encontramos sempre para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, ou em louvor da sua glória. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção que Deus, ele nos abençoou com um objetivo: para o louvor da sua glória. Então, tudo isso que Jesus fez nas nossas vidas, o objetivo é louvar e adorar o nome santo de Jesus, o nosso Deus. Este é o objetivo, a adoração a Deus. E quando falamos Deus, nós estamos falando da Santíssima Trindade, o que se faz necessário aqui que nós entendamos isso, que a Santíssima Trindade, o nosso Deus, ele é um Deus único, composto de três pessoas distintas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que são três pessoas compostas, ou um Deus composto de três pessoas. E cada uma dessas pessoas, ele age nas nossas vidas. Por exemplo, Deus, ele planejou a redenção na eternidade. Jesus, ele realizou a redenção nas nossas vidas.
Há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus esteve nessa terra, ele viveu, teve o seu ministério terreno, morrendo na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e, por esse motivo então, ele realizou a redenção. E alguém pode perguntar, mas aonde está a obra, onde está então o Atos do Espírito Santo? Nós vemos, do livro de Atos em diante, o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Então, Deus projetou, planejou a redenção na eternidade, Jesus Cristo realizou a redenção, e o Espírito Santo nos garante a redenção por meio da sua obra. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas para que nos seja garantido a salvação. E por isso nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Atentos à voz do Espírito Santo de Deus. As bênçãos espirituais, como já disse, bênçãos espirituais não são bênçãos materiais, mas sim provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. As bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Éfeso, capítulo 3 até o versículo 14, tais como Deus nos elegeu, a eleição, como já disse, a eleição de Deus para as nossas vidas. Deus não escolhe uma pessoa individual, mas Ele escolhe um povo. Com isso eu quero dizer que Deus não escolhe um e rejeita outro, não, de maneira alguma. Deus, Ele escolhe um povo, a igreja do Senhor, para ser salvo. E nesta eleição e nesta predestinação, que o texto diz que Deus nos predestinou, há dois caminhos predestinados para o homem: o caminho apertado, estreito, que nos leva para o céu, e o caminho largo, espaçoso, que nos leva à perdição. Esta é a predestinação de Deus, ou seja, está predestinado, é um predestino da vida do homem, é um predestino que a escolha do homem vai determinar o seu caminho, o seu destino. Então vamos lá, eu quero fazer uso aqui da nossa declaração de fé, um livro muito importante das Assembleias de Deus, no seu capítulo número 10, na página 64 e também 65, no parágrafo 6, que vai falar a respeito desta eleição e desta salvação. E a epígrafe aqui do texto diz assim: olha, é possível a perda da salvação, contrariamente do que pregam alguns, que uma vez salvo, está salvo para sempre. E não é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos sim na salvação, na eleição, na predestinação de Deus para as nossas vidas, mas que precisa, através do Espírito Santo, uma manutenção desta vida na presença de Deus. O que está escrito na nossa declaração de fé é o seguinte: rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Texto bíblico agora: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Não há dúvida quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente, mediante o mau uso do livre arbítrio. O crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Mais um texto aqui: mas desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade,
fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não fará memória, mas sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Ezequiel 18 e 24. Finalmente temos a advertência de Paulo aos Coríntios: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aqui temos mencionado a real possibilidade de uma queda da graça. Assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. Essa é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então nós estamos apoiados, pela Igreja do Senhor a entendermos isso, ou seja, a salvação, a eleição, a predestinação, ela é condicionada à nossa vida em Cristo. Jesus, Ele nos redimiu, Ele é o nosso Redentor, e nós temos ainda de Jesus a herança, somos herdeiros de Deus. Jesus nos fez isso, são as bênçãos espirituais para a nossa vida. Então Deus planejou a redenção, o Filho a realizou, e o Espírito Santo é quem garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar com Paulo: bendito seja o nosso Deus. E tem muitas pessoas esperando ser abençoados, abençoados na vida financeira, material, quando na realidade o Senhor Jesus nos abençoou nos lugares celestiais. E sempre, irmãos, em Cristo. É a nova condição. Nós estamos agora em Cristo, Como disse no início, é o oposto daquela vida pecaminosa que nós vivíamos, a antiga vida em Adão. Nós estamos agora em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e em Cristo nós somos abençoados, nós somos derramados sobre nós tais bênçãos, a ponto de Deus nos fazer agradáveis para si mesmo. O texto vai dizer que Ele nos escolheu, nos predestinou, Ele nos fez agradáveis, nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, Ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa, e ainda tem a garantia da validade da promessa. Então Deus, Ele fez tudo isso nas nossas vidas. Deus tem nos abençoado em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós vivemos em Cristo. Além de Cristo viver em nós, nós ainda estamos nele, ou seja, nós fazemos parte de tudo isso, de toda esta obra redentora está relacionada às nossas vidas. E o mais interessante que a lição vai nos apontar, que o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, nos aproximou dele, e também aproximou uns aos outros. É lógico que a lição, ela está tratando dos judeus e dos gentios, mas nós somos aproximados de Jesus, e nós somos próximos um dos outros, ou seja, nós fazemos parte de um mesmo corpo, a qual Cristo Jesus é a cabeça. Então não adianta nós vivemos de modo separado, individual. Nós vivemos um tempo em que as pessoas são individualistas, só elas, só o seu pensamento, só a sua vontade,
tudo é em volta dela, e nós precisamos pensar mais uns nos outros. Não é isso que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo e se fez homem, e na forma de homem se fez servo obediente até a morte horrenda de cruz. Ele fez isso pensando nele? Não, ele fez isso pensando em nós, pensando na igreja, no povo de Deus. E nós devemos pensar uns nos outros. As nossas condições em Cristo. Quando estamos em Cristo, nós estamos no corpo, inseridos no corpo de Cristo, e devemos pensar nos demais membros deste corpo, entendendo que se um membro padece, todo o corpo padece junto. Então nós precisamos entender que Deus tem realizado nas nossas vidas, não de forma particular, individual, mas de forma coletiva, como um todo. O povo de Deus, a igreja de Deus, tem sido alcançada com estas bênçãos. Nós vivemos nessa nova condição em Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando esta perfeição para as nossas vidas. Estamos trabalhando, ou permitindo que Deus trabalhe em nosso interior. Estamos aperfeiçoando as nossas vidas, e até Jesus voltar, ou até que Ele nos leve de forma individual, pelo veículo da morte, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Então que Deus possa nos abençoar, e nós possamos fazer como fez o apóstolo Paulo, adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Que mais vezes nós possamos realizar palavras de adoração a Deus, de louvores a Deus no nosso dia a dia. Que Deus possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. E a nossa condição em Deus é de adoradores, de adorar ao Senhor Jesus. Vamos para o tópico 2, que tem como seu título Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Isso também nos leva, mais uma vez, à possibilidade de nós termos uma vida em Cristo, ou cristocêntrica, neste mundo. E por que o texto vai chamar a atenção neste mundo? Porque o mundo está em pecado, ou seja, o pecado entrou no mundo, e o projeto de Deus para as nossas vidas é a remissão dos nossos pecados e a restauração de todas as coisas. Então nós estamos diante de um propósito de Deus de nós sermos redimidos pelo sangue de Cristo. E para isso, Deus, através do apóstolo Paulo, ele vai revelar o mistério. O mistério que nós precisamos entender, que é as verdades bíblicas a respeito de tudo aquilo que Deus havia planejado na eternidade. Mistérios estes que revela o nosso Deus, que manifesta o nosso Deus, que na plenitude dos tempos realizou esta obra gloriosa. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Isso nós encontramos na carta do apóstolo Paulo escrita aos Colossenses, capítulo de número 1 e o verso de número 26. Vamos ler nesta manhã, Colossenses capítulo 1
versículo 26 e 27, diz assim: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar o conhecimento, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então o apóstolo Paulo, ele está trazendo a revelação deste mistério. O que é o mistério? O mistério era que Cristo agora havia de habitar nos homens, e é isso que nós pregamos. Jesus, ele habita em nossas vidas, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos preenchidos por Cristo. Todo ser humano, todo homem, toda mulher necessita preencher a sua vida com Cristo Jesus. Uma vez que o homem for cheio de Deus, ele não necessitará de coisa alguma, porque Cristo preenche todas as nossas vidas por completo. Então Cristo precisa estar em nós, Jesus precisa estar em nós. Aleluia. Para isso nós precisamos aceitar o seu plano. Para isso nós precisamos entender que chegou o tempo das nossas vidas. Hoje é dia, é o tempo, o dia aceitável de nós entregarmos as nossas vidas por completo a Jesus, deixar que Ele faça parte de nós. Quando nós olhamos para estes textos e entendemos que Deus planejou tudo isso por seu amor, por sua bondade, por sua verdade e sua própria vontade, Ele nos reservou todo este momento para que Jesus pudesse viver em nós. E que alegria, irmãos, é ter Jesus vivendo nas nossas vidas. Que alegria é ver Jesus se manifestando por meio das nossas vidas. Deus, Ele tem trabalhado no interior dos seres humanos, através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas tem alegrado, tem trazido paz ao coração dos seres humanos. Os seres humanos vivem uma turbulência em seus pensamentos, em seus sentimentos, e tudo isso pode ser apaziguado, pode ser acalmado, mediante o Filho Jesus habitando em nós. Ele acalma a nossa vida, acalma o nosso coração. Jesus é aquele que tem poder para realizar este mistério em nossas vidas. E ninguém vai entender o que Deus tem realizado nas nossas vidas, porque é algo celestial. O que Deus tem feito é algo sobrenatural. E nós, às vezes, até mesmo por ignorância, nós ficamos esperando ainda o melhor de Deus. Não, o melhor de Deus já está realizado. As bênçãos espirituais, a revelação de Cristo nas nossas vidas. O tempo oportuno, o tempo é este, o tempo em que nós fomos chamados para viver as bênçãos de Deus. A lição ainda apresenta a plenitude dos tempos, ou seja, a revelação do plano divino de convergir todas as coisas a Cristo. Tudo que nós conhecemos será convergido a Jesus. É claro que essa obra completa será realizada no milênio, mas todas as coisas será restaurada e convergida a Cristo. Nós, seres humanos, o universo, a terra, tudo isso será renovado, restaurado, né? E nós alcançaremos as bênçãos de Deus. Mas agora, meus irmãos, ele vai falar desta restauração por completa em Cristo, mas essa declaração não tem conotação
conotação, a lição vai falar, universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos. Não é isso que nós cremos e nem a Bíblia nos ensina. Isso quer dizer que no final tudo será como Deus planejou, não é? O plano de Deus ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir de Deus operar em nossas vidas. Quando nós estamos diante desses textos, e nós iremos ler agora um texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, onde ele realiza mais uma doxologia, ou seja, mais uma adoração, falando da glória de Deus. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele vai nos apresentar mais uma vez que tudo isto se realiza nas nossas vidas por obediência, por fé, não por obrigação, não de forma forçada, não. Toda obediência a Jesus deve ser por fé. Então, a nossa fé em Cristo nos leva a obedecer a Deus e a sua palavra, com o objetivo de que? Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda o pronome de nós, ele e os judeus, para o termo vós, ou seja, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. E ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazê-lo o mesmo, ou seja, nós somos chamados à adoração. Deus realizou tudo isso em nós, para que nós viéssemos a adorar a Deus, mas que também nós pudéssemos levar a outras pessoas, conduzir outras pessoas a adorar ao nosso Deus. Com isso eu quero dizer que Deus tem um propósito para a sua vida, meu amado irmão. Deus, Ele quer usar a sua vida para que você adore a Deus, e através da sua adoração, outras pessoas que te ouvem, que te acompanham no seu dia a dia, possam também adorar e bendizer o nome de Jesus. Esse é o objetivo, este é o propósito de Deus, sempre que Ele seja adorado. Repare que nessa leitura que fizemos, por algumas vezes nós vamos encontrar para louvor da sua glória, e nós estamos repetindo isto várias vezes para que isso fique bem enfatizado na sua mente. Tudo deve ser para o louvor da glória de Deus. Tudo que nós façamos ou vamos fazer tem que estar com o objetivo de adorar a Deus. Quando eu tiro esse objetivo da minha vida, eu posso sair da vontade de Deus, eu posso
desviar dos propósitos, dos caminhos de Deus. Quando eu tenho isso em mente, todas as minhas ações vai me dirigir para adorar Deus. A adoração a Deus é a primazia nas nossas vidas, é o que deve estar em primeiro lugar. E muitas pessoas confundem um pouco a adoração com algumas atitudes, mas a adoração deve ser sincera. Deus conhece o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Por vezes e outras, nós encontramos na igreja aquele irmão que sempre está calado, quieto, e nós nos preocupamos com essas pessoas, não é? Às vezes, mas ele está adorando a Deus, não é? Às vezes no seu silêncio, às vezes ali calado, mas ele tem uma vida com Deus, ele está servindo a Deus, os seus atos glorificam e adoram o nome de Jesus. E este é o propósito desta lição, não é? O louvor da sua glória. Nós vamos agora para o terceiro tópico. Nós já falamos aqui sobre a doxologia, não é? A nossa posição em Cristo. Falamos agora sobre viver a nossa vida, uma vida cristocêntrica neste mundo. Deve ser uma vida de adoração, nós já falamos. E agora vamos ter uma vida, o terceiro tópico, que fala sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nós já falamos sobre o penhor em lições passadas. Nós vamos discorrer aqui mais um pouco a esse assunto, pois faz parte das bênçãos espirituais em Cristo. A lição vai falar que o Espírito Santo, ele desempenha um papel muito importante na salvação do homem. O nosso primeiro subtópico vai falar sobre o selo do Espírito Santo. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, versículo seguinte, 9. Então ele está apresentando a nós como selo, uma vez que nós cremos na palavra de Deus, no Evangelho Salvador de Jesus Cristo, nós o aceitamos, nós somos selados com o Espírito Santo. Isso aqui não é o batismo no Espírito Santo, não. Isso aqui é o selo do Espírito Santo, é a garantia de que nós, ou aquele que aceitou a Jesus e a sua palavra, ele agora é de Deus, ele é filho de Deus. E o Espírito Santo testifica isso, que nós somos filhos. Dessa maneira, irmãos, diferente do batismo do Espírito Santo. Algumas pessoas acreditam que só tem o batismo, só tem o Espírito Santo aqueles que foram batizados no Espírito. Não. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele passa a fazer parte da nossa vida. Nós já somos selados com o Espírito Santo. E isto para a salvação, não é? Isso para sermos salvos. E à medida que nós estamos na presença de Deus, independentemente se eu for batizado com o Espírito Santo ou não,
eu sou selado pelo Espírito Santo. À medida que o batismo com o Espírito Santo, ele é para o uso na obra de Deus. Com o batismo no Espírito Santo, eu recebo os dons espirituais e eu sou capacitado então para realizar a obra de Deus. Mas o selo do Espírito Santo está me garantindo, ou seja, está comprovando que eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, que se eu permanecer na presença de Deus até o fim, eu serei salvo. Aleluia. E isto nos é apresentado. Interessante, irmãos, que aquele que tem o selo do Espírito Santo, ou aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Glória a Deus por isso. Então nós estamos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora faz parte da nossa vida. E quando ele faz parte da nossa vida, nós já falamos sobre isso, como já disse, vamos estar sempre repetindo alguns textos. João 16, 7 e 8, vai falar então que este Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele vai nos orientar, ele vai nos guiar, porque nós somos dele, nós somos de Deus, e ele nos guiando vai nos conduzir a um relacionamento verdadeiro com Deus, de maneira que o que é que ele faz em nós? Ele produz em nós os frutos do Espírito Santo, que está lá na carta de Paulo escrita aos Gálatas, capítulo de número 5, verso 22 e também o 23. Quando nós vamos falar de uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, nós não estamos falando de quem tem os dons do Espírito, mas sim de quem tem os frutos do Espírito, que são estes que está escrito em Gálatas 5:22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Interessante, contra estas coisas não há lei. Ou seja, isto é ter o Espírito Santo na vida. Isso é ser selado com o Espírito Santo, é pertencer a Deus e deixar que o Espírito Santo produza estes frutos em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso precisa ser produzido em nós, porque, irmãos, se isso não for produzido em nós, nós não alcançaremos o propósito maior, que é adorar a Deus. Impossível adorar a Deus sem ter estes frutos na nossa vida, sem ter manifesto na nossas vidas estes frutos. Não se adora a Deus sem amor, não se adora a Deus sem fé, não se adora a Deus sem paz, sem alegria, não se adora a Deus sem ser irmãos. Para adorar a Deus precisa reter estes frutos na nossa vida. E o Espírito Santo tem encontrado dificuldades nos últimos dias, porque nós criamos barreiras. Nós, às vezes, gostamos de ouvir um outro evangelho que não seja este, o evangelho de transformação de vida, o evangelho de renúncia, o evangelho que nos traz um sofrimento, porque nós temos que renunciar a nós mesmos e preferimos ouvir o evangelho de facilidades, o evangelho de coisas fáceis, o evangelho de céu de portas largas. Não, a Bíblia diz que o céu é de portas apertadas, estreitas, de maneira que nós temos sim que deixar o Espírito Santo lapidar a nossa vida. Com isso quero dizer que você, meu irmão, minha irmã,
você é uma pedra preciosa, sim, mas bruta. Nós somos pedra bruta e precisamos ser lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Ele precisa trabalhar em nós, moldar a nossa vida, para que nós possamos brilhar, como disse Jesus, como astros do mundo, não é? Para que nós possamos, como luz do mundo, aonde chegarmos, poder produzir luz neste mundo de trevas. Então ele é o selo, ele tem nos selado. Você tem o selo do Espírito Santo, você é identificado como propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus. O selo do Espírito Santo está sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Porém, meus irmãos, o Espírito Santo ainda é o penhor da nossa herança. Quando falamos de penhor, o termo grego arrabon pode ser traduzido como também depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o nosso depósito. Os irmãos conhecem muito bem uma compra, não é? Aonde a negociação existe o penhor, não é? Essa garantia, ou até mesmo essa primeira parcela. E o Espírito Santo fez isso, ou ele é isso em nossas vidas. Ele é a nossa garantia de que a herança, ou a herança de Cristo, nós iremos receber quando Jesus vier arrebatar a igreja. O Espírito Santo, então, ele tem pago, Deus, por meio do Espírito Santo, tem realizado este depósito para a garantia da nossa salvação. Ele pagou o preço, né? Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço, depositou na cruz, e através do Espírito Santo, na atualidade, nós temos esta garantia da nossa herança, de maneira que nós vamos receber tudo aquilo que nos foi prometido, de maneira que nós vamos alcançar tudo aquilo que nos foi proferido ao nosso respeito. Olha só, o Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo, olha, já falamos sobre isso, independentemente da sua conduta, mas aqui a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, estes serão salvos, e a garantia é o Espírito Santo, o penhor. Como já dissemos, nós somos selados, somos de Deus, e ele é o penhor, que nós receberemos a herança. Nós somos herdeiros de Deus, já falamos sobre isso. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de Cristo Jesus. E nesta posição de filhos por adoção, passamos a ter direitos. Quais direitos são estes? Um dos direitos que nós receberemos é de se assentar no trono de Jesus, não é? Como filhos. Jesus disse isso. E aquele que vencer receberá o direito de se assentar comigo no meu trono, ou seja, na posição. Trono aqui fala de posição, de posicionamento de filhos de Deus. Mas, meus irmãos, me permitam fazer aqui uma observação. Precisamos ser filhos obedientes ao nosso Pai, ao nosso Deus.
obedientes à sua palavra, obedientes aos seus ensinos. E nós vemos inúmeras pessoas que, na condição de filhos, rejeitam a palavra de Deus, os mandamentos divinos e sagrados, para buscarem revelações extra-bíblicas. Eles saem fora do contexto bíblico para buscar revelações de profetas e deixam de lado o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, para viver vidas buscando e correndo atrás de sinais e profecias e revelações. Mas deixa eu fazer uma observação para a sua vida. Você que me ouve nesta manhã, você não precisa de nada disso. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem o penhor da sua herança, a garantia da sua herança na palavra de Deus. Você não precisa buscar em nenhum outro homem nessa terra aquilo que te está prometido. Somente Deus, por meio de Cristo na cruz e na manutenção desta obra salvífica por meio do Espírito Santo, pode realizar em nós o maior desejo do nosso coração. Porque eu sei que você, como eu, desejamos ser salvos, não importando a nossa condição nessa terra financeira, mas sim que sejamos salvos. Mas eu quero te dizer uma coisa interessante: quando nós buscamos as coisas de Deus em primeiro lugar, quando nós vivemos essas bênçãos espirituais, Deus, o nosso Pai, Ele sabe que nós necessitamos, e por esse motivo então Ele acrescenta as bênçãos materiais na nossa vida. Não que elas sejam o objetivo principal, mas é acrescentado nas nossas vidas as bênçãos materiais. Jesus disse para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas, ou seja, as bênçãos materiais, seriam em nossas vidas acrescentadas. Então, meus irmãos, nós devemos fazer como Paulo, adorar a Deus em verdade. Devemos fazer como Paulo, viver uma vida cristocêntrica neste mundo, e devemos ter no Espírito Santo como selo e penhor da nossa esperança. A nossa esperança está na obra redentora completa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que atentamente nos acompanharam pelas redes sociais, nossos pastores que aqui estão, pastor Ezequiel Inácio, pastor Natanael Vital, presbítero Mombedo, que está ali na assessoria desta aula. E para encerrar esta lição, fazer aqui a leitura da conclusão, que é o resumo de tudo isso que nós falamos e tratamos nesta manhã. Está escrito assim a conclusão: nesta porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado, não é? Ou seja, a promessa de que o plano de Deus será cumprido, executado ao longo do plano de Deus, ao longo dos tempos, da plenitude dos tempos, tempos esses que não cabe a nós saber. Jesus disse: não cabia aos discípulos saber dos tempos e estações, não é? Mas que nós confiássemos em Deus. Nós vemos aí um número de pessoas, não é, querendo
saber, decidir qual é o dia, qual vai ser o dia, mas nós não sabemos, mas nós esperamos Jesus, não é? Que você possa também, assim como eu, a igreja do Senhor, esperar o Senhor Jesus na sua vida. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, e que Ele possa nos encontrar, aguardando como servos bons e fiéis, cumprindo a sua vontade e realizando a sua obra. Por isso eu quero te pedir nesta manhã, não enterre os teus talentos, aquilo que Deus tem te dado. Use para a obra de Deus, use na manutenção da obra de Deus. Abençoe vidas, alcance almas, e Deus vai te abençoar e vai derramar mais dessas bênçãos para que você possa realizar a obra de Deus. Meus queridos irmãos, eu agradeço a todos no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por mais esta linda aula que nos chama a atenção a nos aproximarmos cada dia mais da presença do Senhor. Nosso professor, Deus tem usado em suas mãos, e nós queremos agradecer pastor Diego Ramos por seu trabalho, sua dedicação, irmão Pedro Augusto também, que trabalha na escola, e a todos os irmãos que conosco acompanharam aí pela live, estão atentos, sendo instruídos pela palavra do Senhor por intermédio da rede social. Queridos, nós reafirmamos aqui, ou melhor, nós convocamos os irmãos para à noite estar também assistindo o nosso culto pela live, participando. Durante o dia, os irmãos que forem cear, preparem para vir, nós vamos estar servindo a ceia aqui, à noite também, no horário do culto. E agora nós já entregamos algumas santas ceias, alguns irmãos participaram aqui, nós servimos alguns irmãos. Não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor, trazer até a casa do Senhor o seu sacrifício vivo. Venha até aqui, venha ceiar, venha participar desse ato de Santa Ceia. Não deixe passar esse mês de não participar, pois é interessante que cada irmão participe da ceia do Senhor. Portanto, estamos aqui a partir das 18h30, nós já estamos aqui para poder atender os irmãos que queiram também participar da Santa Ceia. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente pelo apoio, pelo trabalho, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós louvamos ao Senhor. Quero pedir que os irmãos que aqui estão, nós vamos colocar bem e vamos agradecer a Deus. E eu acredito que os nossos irmãos das congregações também estão ali, na medida do possível, fazendo os trabalhos ali, estão realizando os cultos nessa noite. Oremos e agradecemos a Deus. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por ter participado de mais uma escola bíblica dominical. Deus, eu te agradeço pela vida dos irmãos que aqui vieram para cear. Te peço, Senhor, continua abençoando cada irmão, cada lar, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, assistindo conosco, aqueles que participaram aqui no templo. Nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, Senhor, continua abençoando, continua com suas mãos estendidas sobre cada irmão, cada irmã, protegendo, livrando de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, todos juntos. Amém. Amém, em nome de Jesus.